Muito bem, meus caros, sejam todos bem-vindos novamente a mais uma aula da nossa catequese tradicional. E hoje, continuando no nosso caminho, no nosso ciclo da liturgia, trazendo um pouco do conhecimento dessa riquíssima parte dos ensinamentos da Igreja a respeito dos objetos das igrejas, dos monumentos, dos móveis, das vestes, de tudo aquilo que compõe a liturgia sagrada, a sagrada liturgia da Igreja Católica. E hoje nós vamos entrar num tema bastante interessante. Na última aula, nós estudamos a origem do edifício da igreja, a basílica, a capela, a catedral. Hoje nós vamos começar a entender aquilo que compõe o funcionamento interno desses prédios, desses edifícios. Isso se chama, na doutrina, de alfaias das igrejas. Alfaias se remete a roupas, né? Coisas de uso, né? E realmente, dentro da igreja, você tem várias coisas que são de uso da liturgia, que compõem aquilo que a igreja vai fazer, vai usar durante os seus ritos, durante as suas funções sagradas. O que são essas alfaias? Muito bem, a primeira das alfaias, principal, é o altar. E esse altar, a gente vai dar uma olhada nisso tudo, somado aos seus objetos. É tudo aquilo que compõe, eu não diria objetos, talvez acessórios, tá? É o altar e tudo aquilo mais que vai compor a estrutura do mesmo. Esse seria o primeiro grupo de alfaias, vamos botar assim. O segundo, esse é bastante conhecido de nós, o púlpito. Púlpito é a segunda alfaia das igrejas, está presente na liturgia católica. Depois nós vamos ter o confessionário. Nós vamos ter o confessionário e o órgão, e aqui vai ser bastante interessante o nosso estudo, e os sinos. É claro que essas 5 alfaias das igrejas não correspondem a todo o detalhamento daquilo que há dentro de uma igreja. Nós vamos ter um desfecho disso no final da aula. Mas isso aqui eu diria que é o essencial para a igreja. Então nós vamos começar justamente com o altar e mais tudo aquilo que está em torno dele, tá? Isso que é importante a gente saber. O que é o altar? O altar é um monumento de pedra ou madeira, aonde é celebrado o santo sacrifício da missa. É exatamente isso, né, que se define como altar. É sobre esta pedra, que nós vamos ver como ela é, que o santo sacrifício deve ser realizado. Nós vimos na aula passada, né, que as igrejas da antiguidade, os altares da antiguidade, eles eram túmulos dos mártires. Porque quando começa a perseguição romana, os cristãos, por causa da lei de proteção aos cemitérios, eles vão ter que se esconder dentro dos cemitérios subterrâneos, as catacumbas, né? E lá as missas eram celebradas sobre o túmulo dos mártires. Então a igreja entendeu que, a partir desse momento,
todas as missas deveriam ser celebradas sobre esses túmulos. Então, a igreja consagrou essa prática que nasceu nos primeiros séculos devido à perseguição do Império Romano, e todo o altar católico é um túmulo. E nós vamos ver que lá dentro tem a que a gente chama de pedra d'ara. A pedra d'ara é justamente a parte do altar que é o altar propriamente dito. E ele é portátil, tá? Ela é encravada no altar. Essa parte externa do altar, vamos dizer assim, ela pode ser de madeira, pode ser de prata, pode ser de mármore, né? E é claro, pode ser também de uma pedra, daquela pedra bem rústica, mas lá no centrozinho do altar, vocês vão ter uma pedra d'ara. Quando o altar não é móvel, o altar é fixo, você não tem como tirar ele de jeito nenhum. Mas existe a possibilidade do uso da pedra d'ara, que é transportada para qualquer lugar para que o padre possa celebrar a missa, principalmente em regiões de missão. Ou, quando for necessário, celebrar uma missa num local onde não haja uma igreja. Tendo a pedra d'ara, essa necessidade de um altar fixo de uma igreja não será problema, porque tendo isso o padre poderá celebrar a missa, tá? Isso é bem importante. A pedra d'ara é uma pedra mais ou menos esse tamanho assim, mais ou menos, tá? E um pouco maior, um pouco menor, e ela é marcada por 5 cruzes, tá? Essas cruzes lembram as chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. E essa pedra, ela precisa ser consagrada pelo bispo, tá? Num ritual próprio que a igreja tem de preparação para a celebração da Santa Missa, tá? Isso é importante a gente saber, porque sem essa pedra aí, não tem como celebrar a missa. Não pode celebrar a missa sem isso, tá? É estritamente proibido. Tanto é que quando acontece a Segunda Guerra Mundial, começou a aparecer o problema da guerra e das suas necessidades. E aí o que vai acontecer? O Papa Pio XII vai trazer do Oriente o famoso corporal grego. O que é o corporal grego? É um paninho que vai substituir o altar. Mas como? Um pano? É porque no meio desse pano você tem costurado 2 relíquias de mártires. Então o padre dobra o corporal grego, ó, fica desse tamaninho, leva guardado, vai para a guerra e lá no meio da guerra, em qualquer lugar que for possível, ele vai abrir o corporal grego e vai celebrar a missa. Porque até mesmo o transporte da pedra d'ara já ficou complicado devido às necessidades da guerra, tá? Então, isso foi a partir de Pio XII, o corporal grego. Tradicionalmente, a igreja sempre fez uso da pedra, tá? O corporal grego, Pio XII introduziu para a guerra. Acabou a guerra, ele poderia ter terminado com o corporal grego. Não, ele resolveu manter para facilitar a vida dos padres depois que fazem missões. Ou às vezes, por exemplo, o padre tem uma capela, mas não tem condições de ter um altar. E ele tendo um corporal grego, em cima de qualquer lugar ele celebra a missa, né? Agora, se ele não tiver o corporal grego, ele vai ter que ter a pedra d'ara, tá? Essa pedra d'ara nem sempre é visível, tá? Para ver, você teria que ver um altar nu, e ao olhar o altar nu, aí você vai ver ela certinha ali no meio. Mas normalmente você vê o altar com as suas toalhas, né? Já já nós vamos falar das toalhas do altar logo em seguida, tá? Portanto, meus caros, sem pedra d'ara não pode celebrar missa.
Agora, tendo a pedra d'ara, o altar pode ser feito de madeira, tijolo, mármore, metal, não importa. Se a gente for, por exemplo, na igreja ali no centro do Rio de Janeiro, na igreja de Nossa Senhora do Carmo, e do lado tem a igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo. O altar da Ordem Terceira é todo de prata. Ué, mas pode altar de prata? Não teria que ser numa pedra? A pedra d'ara está lá. É só a estrutura em torno daquilo ali que é feito de prata, tá? Mas a pedra d'ara não falta nessa história, né? O altar, senhores, mais antigo que nós temos descrito nas Sagradas Escrituras é o altar de Noé, tá? É a primeira vez que é mencionado um altar no sentido pleno da palavra, uma pedra consagrada aonde era oferecido um sacrifício a Deus, né? Então, o altar de Noé, de alguma maneira, já era assim. É claro que não vai ter toda a sofisticação do altar católico, vai ser aquele altar da religião natural, né? Mas já é uma pedra separada para que se oferecesse um sacrifício a Deus, tá? A partir então de Noé, vai aparecer os altares a partir de Moisés. Moisés vai fazer lá uma divisão de 2 tipos de altares que serão utilizados na lei antiga. Primeiro, o mais famoso, o altar dos holocaustos, né? Que era feito no Templo de Jerusalém. E o outro, o altar dos perfumes, aonde eram queimados ervas aromáticas 2 vezes ao dia, em expiação lá, em oferecimento pelos pecados do povo, né? Então haviam 2 altares diferentes já, ou seja, já é vamos dizer assim, um desenvolvimento do uso do altar já presente no povo hebreu. E agora, com o advento de Nosso Senhor Jesus Cristo, a fundação da igreja, é claro que na instituição da Sagrada Eucaristia, Nosso Senhor não usou uma pedra, ele fez em cima de uma mesa, não é verdade? Mas ele próprio era o altar, ele próprio era a vítima, ele próprio era o sacerdote, né? É por isso que essa pedra d'ara aqui que a igreja usa, ela representa Cristo. Ou seja, é sobre ele que se faz tudo, né? O sacerdócio dele não é um sacerdócio de sangue, nem de construção meramente natural. O sacerdócio de Cristo é sobrenatural, é segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo os levitas, né? Então, o nosso Senhor, ele realiza aquilo sem a presença dessa pedra, porque ele é o próprio altar. Quando a igreja inicia sua caminhada pública nos primeiros dias, ali depois de Pentecostes, eles não tinham absolutamente nada. Nada. Tanto que as primeiras tentativas de organizar os cristãos, dos cristãos se reunirem para celebrar a missa, eram dentro de sinagogas, porque não tinha para onde ir. Foram imediatamente expulsos, nós vimos isso na última aula, e acabaram realizando esse rito nas casas, né? Aí, com o passar dos séculos, é que começa então a introdução do uso de um altar de pedra quando foi possível a igreja realizar esse tipo de coisa, tá? Aí daí em diante, entrou nas catacumbas, imediatamente a igreja formatou seu altar. Será um túmulo, e um túmulo de pedra. Perfeito? Pois muito bem, né? Então era assim nos primórdios, né? Todo altar, senhores, tem que conter relíquias de mártires, tá? É sempre o túmulo de um mártir. Então, o padre lá mandou fazer uma igreja bonita, mandou construir um altar de pedra, chamou o bispo para celebrar a missa e sagrar o altar antes de celebrar a missa. É um rito maravilhoso. O bispo põe fogo nos pontos do altar que são marcados lá com uma cruz. Ele chama um pedreiro para cavar o túmulo,
Aí, numa procissão, as relíquias dos mártires entram na igreja, são enterrados nesses túmulos e o pedreiro vai lá e cimenta o túmulo. Está enterrado ali, aquilo é um túmulo. E em cima desse túmulo será celebrado a Santa Missa, né? Então, tem que conter ali a relíquia de um mártir, né? Só lembrando que o uso das relíquias, eles começaram a se popularizar no tempo das catacumbas, porque os cristãos eram martirizados e aqueles que a gente tinha certeza que morreram pela fé foram direto para o céu, né? Perderam a vida pela fé por nosso Senhor Jesus Cristo. Então são santos, foram para o céu. Então os corpos desses homens e mulheres eram sagrados. Então eles eram colocados, enterrados aonde? Nas catacumbas, e sobre o altar deles celebrada a missa. Quando vem a liberdade para os cristãos, eles começam a fazer o quê? Tirar essas relíquias de dentro das catacumbas e levar para as igrejas. Então o uso das relíquias também é dos primeiros séculos, né? Então essas relíquias são sempre usadas no altar. Só que elas precisam sempre de atestados de autenticidade, tá? Passado muito remoto, a autenticidade era a palavra do bispo. Hoje, a gente precisa que haja um documento timbrado, carimbado, assinado por uma autoridade religiosa que comprove que aquilo ali foi de fato tirado do corpo de um mártir. Tem que ter testemunha assinando o papel, preparando a relíquia, colocando numa teca, que é um negocinhozinho assim dourado, redondinho, aonde as relíquiazinhas são colocadas e com atestadinho de autenticidade. Sendo uma relíquia de mártir, bota-se no altar e serve para a missa. Agora, eu posso ter outras relíquias de outros santos não mártires sobre o altar, decorando o altar, funcionando como uma sacralização do altar, mas nada tem a ver com as relíquias que estão enterradas dentro do altar. Ah? Isso é importante a gente entender, né? Além da pedra d'água, tem a relíquia lá dentro. Tem a relíquia lá dentro. Tem a relíquia, está lá dentro. Nunca só a pedra d'água. Não, tem a relíquia. A relíquia está lá, Osso. tá lá enterradinha, um pedaço do osso. Geralmente é o osso, porque é a parte do corpo que não apodrece, né? Assim, não se destrói com facilidade. O restante do corpo vai se acabar com o tempo, com muita facilidade, né? Então, geralmente os ossos são que são usados para enterrar no altar, né? Pois bem, outros acessórios, como eu já havia falado com os senhores, vão fazer parte do altar, né? O altar antigamente, nos primórdios, era só a pedra mesmo. Pedra com essas características, celebrava-se a missa. Com o tempo, os altares eles foram ganhando acessórios. Lembra que eu falei que nas basílicas romanas tinha o famoso baldaquino, que ao lado do trono do bispo você tinha um armário aonde se guardavam as alfaias sagradas do padre e guardava-se até o Santíssimo Sacramento nesse armário. Esse armário se desenvolveu e se tornou no futuro o quê? A sacristia. E o lugar que se guardava o Santíssimo Sacramento, ele saiu lá do armário, saiu da sacristia e foi para cima do altar. É o que a gente chama, claro, já até falado, sacrário, o sagrado. Ali dentro está a presença eucarística real de nosso Senhor Jesus Cristo. É o sacrário. Esse sacrário, ele não necessariamente precisa estar junto do altar, mas com o passar dos tempos ele foi sendo colocado sobre o altar. Mas ele pode ser, inclusive, portátil e ser levado para outro lugar. Havia até um costume na antiguidade que era o seguinte:
Quando o bispo na antiguidade, quando ia celebrar a missa, ele trocava toda a paramentação dele no altar. Quando isso acontecia, o sacrário tinha que ser tirado. O sacrário era levado para um outro lado, o bispo trocava seus paramentos. Quando o bispo terminava tudo, o sacrário voltava para o altar. Costumes antigos da igreja que com o tempo mudou e acabou ficando fixo sobre o altar, o sacrário, o lugar onde está Nosso Senhor ali presente, tá? Isso é interessante. Esse sacrário é chamado de tabernáculo. Só que o tabernáculo é uma nomenclatura que trouxe lá da lei antiga, né? Mas o uso de tabernáculo ou sacrário está correto, né? Então, outra coisa que foi colocada no altar, né? Eu não sou bom desenhista, não. Foi justamente o retábulo. O retábulo é uma espécie de decoração do altar, que ele vai ser colocado assim como se fosse uma parte de trás do altar, e ele começou a ser requintado, pintado, colocando-se imagens sagradas, para que atrás dele se tivesse um suporte para guardar os objetos que vão ser usados sobre o altar. Então esse retábulo, vou botar um altar aqui, né? Depois nós vamos falar da cruz que tem sobre o altar. Daqui a pouco esse altar ele vai receber o frontal. Esse frontal não é obrigatório, não. E as vestimentas do altar, laterais e frontais, algumas delas já caíram em desuso, não é obrigatório. Mas esse frontalzinho, que é uma espécie de toalhinha que fica aqui na frente, ela não precisa nem ser benzida, mas em alguns altares ela aparece. São formas que a igreja foi entendendo para destacar o que é o centro da igreja, né? Nesse ponto, existe vários tipos vamos dizer assim, de entendimento espiritual disso. E, por exemplo, né, os senhores entram numa igreja barroca. Tudo na igreja barroca chama a atenção dos senhores, não é? O altar, ele acaba ficando meio escondidinho. Por quê? Porque é tanta coisa para ver, tanta coisa para olhar, que cadê o altar? Ih, tá ali, ó. Fica meio perdido no meio daquela multidão de decoração. E aí, o estilo românico, que é o estilo dos primeiros séculos, que predominou em Roma, eles construíram igrejas grandes, suntuosas, mas quando você entra nela, o altar está ali no lugar de destaque, onde nada fica próximo dele, para que ele seja o centro das atenções dos fiéis. Tá? Então, muita gente critica o altar barroco, porque o altar barroco te chama atenção para tudo. E onde é que está o altar? Está perdido ali, né? Tem gente que gosta, né? Acha muito bonito, e é realmente muito bonito. Mas, de fato, o centro da celebração fica meio misturado no meio das enormes decorações ali que acabam caracterizando esse tipo de igreja, tá? Pois bem. Então, esse sacrário, esse lugar sagrado onde Nosso Senhor era guardado, a partir do século XVI é que ele vai ser fixado. Século XVI bate com o quê? Concílio de Trento. É o Concílio de Trento que vai tirar aqueles floreamentos medievais e trazer a liturgia para algo bem enxuto e original, né? É como se, vamos supor assim, né? Os senhores tivessem uma estátua e essa estátua foi deixada numa floresta e muitas plantas e flores cresceram em torno dela. Ela estava ali. Então alguém foi lá e tirou as flores, né? E botou a estátua de fora novamente, entendeu? Foi mais ou menos isso. Por isso que São Pio V, ele protege tanto a missa, justamente pelo fato de que para que nenhuma flor tampasse a grandeza do rito novamente. Foi justamente isso que ele fez.
Pois bem, esse tabernáculo, por conter Nosso Senhor dentro dele, ele vai receber um pano em cima dele chamado de conopeu. Conopeu é isso, né? Eu tenho aqui o sacrário foi colocado aqui, deixa eu tirar a cruz aqui. O sacrário foi colocado aqui, de pedra, geralmente é do mesmo material do altar, e aí tem um pano aqui em cima, assim, ó, tampando ele, cobrindo ele assim, ó, como se fosse um pano, um conopeu. Por que se bota um pano em cima do sacrário? É para mostrar aos fiéis assim, olha, tem algo ali embaixo que é o mais importante de tudo. É para dar um destaque à santidade e à grandeza do que está guardado ali dentro. É para deixar claro, debaixo disso aqui está o sagrado. Tudo que é sagrado, ele tem que ser protegido, né? Coberto. Tanto que quando a gente, por uma graça especial, consegue uma relíquia de um santo para ter na nossa casa, isso é possível. Você não pode pegar lá e vou botar aqui em cima da mesa, né? Não, você tem que botar num altarzinho, num móvel digno e cobrir com um veludinho vermelho. E quando você for venerar aquela relíquia, você tira o veludinho vermelho e acende uma vela. Já já a gente vai falar das velas, né? Então, tudo isso são os cuidados para deixar claro para o ser humano que ali contém o sagrado. Por isso que não pode ser feito de qualquer jeito. Ali é algo sagrado, algo santo. E o que é santo fica separado, resguardado, protegido, tá? Esse é o sentido, né? E aí, esse conopeu, ele vai chamar a atenção do fiel. O fiel entrou na igreja, né? Você vai se direcionar logo para o centro de tudo, que é o altar. E aí, quando você olhar para o altar, você vai ver isso aqui coberto com um pano. Aí você vai olhar assim, aí pronto. As suas orações todas vão se destinar para ali. O intuito é esse, tá? É para facilitar a vida interior, facilitar a vida espiritual e deixar claro o que aquilo representa, né? Então, o altar tem o seu retábulo, né? Tá aqui a pedra d'ara vai ficar aqui mais ou menos, né? No altar. Aí tem o altar em volta da pedra d'ara, que também é altar, mas a missa vai ser celebrada mesmo em cima dela. Aqui normalmente vai ter a cruz, nós vamos ver, e não pode ser, geralmente não deve ser a cruz, tá? É o crucifixo. Tem que ter Nosso Senhor crucificado aqui, tá? Tem que ser Nosso Senhor crucificado, é o crucifixo, não meramente a cruz. Mas tudo bem, não tem, né? Só vai ter uma cruz assim de madeira, como foi, por exemplo, o caso da primeira missa no Brasil, mas lá no altar, aonde o padre está celebrando, tem que ter um crucifixozinho. Por quê? Para deixar claro, isso aqui é o mesmo sacrifício da cruz. É por isso que tem que ter o crucifixo ali. É para não achar que é um outro sacrifício ou um sacrifício separado do Calvário ali, uma cruz como essa daqui, por exemplo, ó, ela pode ser perfeitamente usada num altar. Aí, tá vendo? Um crucifixo, perfeito. Você pode botar diante dele, e isso vai ficar no altar para lembrar que aquele sacrifício é o sacrifício do Calvário. É por isso que tem que ser o crucifixo, tá? E aí então, como a gente já está falando do crucifixo, o crucifixo é o que a gente chama de guarnições do altar. Parece que eu estou falando de uma patrulha, né, que vai ficar tomando conta do altar, guarnição, né? Mas a guarnição é porque é tudo que está em torno do altar e vai ser ali voltado para a proteção do sacrifício e a direção espiritual do sacrifício, né? E quais são as guarnições do altar? As guarnições do altar são as toalhas. Que toalhas? Vocês percebem que sobre o altar existem toalhas. São 3 toalhas.
Essas 3 toalhas podem ser substituídas por uma que se dobre em 2 e uma terceira, tá? Mas sempre são 3 camadas. Por quê? Existe um motivo para isso. É porque, caso o preciosíssimo sangue derrame por algum motivo sobre a pedra, você separar o preciosíssimo sangue das ranhuras da pedra e da porosidade dela vai ser quase impossível. Agora, se por um acaso acontecer de pingar sobre um tecido, facilmente alguém pode purificar depois e realmente remover por completo o preciosíssimo sangue. No caso de uma pedra, vai ser muito difícil, vai ficar manchado. Aí vai o quê? Vai ficar manchado com o preciosíssimo sangue? Então tem que se botar uma toalha, depois vem outra toalha por cima e uma terceira toalha para proteger. Isso é uma guarnição do altar. A outra guarnição do altar foi esse negocinho aqui que eu falei, que é o frontal. Só que o frontal não é obrigatório, é quase como se fosse uma proteção para você não ficar esbarrando toda hora na pedra. Mas não é obrigatório e não precisa nem benzer, caso coloque isso aqui. Então, é considerado uma guarnição, mas é uma guarnição assim que não é absolutamente necessária. A cruz é o que eu acabei de falar, é a terceira guarnição. E, por fim, as velas, né? Perdão, os castiçais, né? Os castiçais que vão receber as velas na hora da celebração da missa. Vamos devagarzinho ver cada um deles, né? Essas toalhas, né? Elas têm que ser feitas sempre ou de cânhamo ou de linho. Não pode ser de outro tecido, né? Tem que ser sempre esses 2 tecidos porque são tecidos puros, né? Cânhamo e linho. Um ou outro. Em geral é de linho, né? Porque é mais fácil de você conseguir. Mas pode usar o cânhamo também. E essas toalhas são benzidas pelo bispo, tá? Pois bem, o frontal não é nada obrigatório, mas em alguns altares e igrejas aqui do Rio, vocês vão ver o frontalzinho ali em frente ao altar. E por fim, senhores, as luzes que vêm das velas. É claro que na antiguidade a vela tinha a função de iluminar na hora em que o padre fosse ler tanto o evangelho quanto as epístolas, né? A epístola, né? E aí o que vai acontecer? Com o tempo a igreja entendeu que aquilo era parte do rito. E sobre o altar deveria haver velas também. Então qual é a quantidade de velas? É assim a regra. São sempre 3 velas de um lado. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 velas de cada lado do altar. Nas missas rezadas, acende-se uma velinha, outra velinha. Já é o suficiente. Nas missas cantadas, acende-se todas as velas. Tá? O bispo está presente. Vai celebrar a missa, uma 7ª vela terá que aparecer no altar, sendo levado por alguém enquanto o bispo estiver presente. A 7ª vela revela a presença do bispo no local. Mas sem a presença do bispo, tá? São essas velinhas aí que vão compor o altar. Elas também são guarnições do altar, fazem parte dele, tá? Fora as velas, né? Dos tocheiros, né? A luminária dos tocheiros durante a celebração. Por que isso? Pelo seguinte, na antiguidade, quando um príncipe ele chegava num local e as pessoas demonstravam submissão a ele, elas iam em torno dele segurando uma tocha.
Então o príncipe chegou, os tocheiros seguem ele na comitiva, indicando aderência à sua autoridade. Então as velas também têm esse sentido, de que nós estamos aderindo à santidade e autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é meramente iluminação, não. Até porque hoje não teria porquê, né? Você tem iluminação elétrica, né? Então, o sentido da vela é também esse sentido de aderir à autoridade. Ali a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Isso é muito importante da gente conhecer, né? Essas velas, na antiguidade, elas só podiam ser feitas com cera de abelha. Quando surgiu, então, o sebo, né? A igreja manteve essa prática ainda das velas de cera de abelha, mas depois permitiu as velas de sebo, até que veio as velas atuais que são feitas de parafina. Então a igreja aderiu a isso, não há nenhum problema. Então eu posso usar velas de cera de abelha? Pode, são caríssimas, mas pode. Posso usar de sebo? Pode. Pode usar de parafina? Pode, tá? Não tem problema. Mas na antiguidade, todas as velas eram só cera de abelha, tá? Não podia se usar outro tipo de vela na celebração da missa. Agora, a igreja já entendeu que não há necessidade, isso pode ser usado sem o menor problema, tá? Sobre o altar, os senhores também vão observar que existe 3 quadrinhos, que são chamados de sacras, tá? Eles vão ficar aqui em cima, né? Um quadrinho menor aqui, um quadrinho maior aqui e outro quadrinho aqui. Esses quadrinhos, eles vão trazer orações fixas da missa para o padre que tiver dificuldade de gravar de cabeça. Porque na antiguidade era muito comum o exercício da memorização. Nós hoje somos completamente desmemorizados, né? Nós dependemos de anotações o tempo inteiro. Mas na antiguidade, não, as pessoas... Haviam santos como, por exemplo, São Tomás de Aquino, ele sabia de cor toda a Sagrada Escritura, de trás para frente. Como é que conseguiu isso? Exercício de memória, tá? Muitos santos tiveram essa capacidade, né? Então, você guardar umas oraçõezinhas de um lado, as orações de outro, era fácil, mas isso com o tempo foi ficando difícil e foi necessário que a igreja colocasse essa colinha, que na verdade são as sacras, né? Então, o que tinham essas sacras? Nessa daqui tinha o último evangelho, que era o evangelho de São João, que terminava a missa. Aqui tinha a oração do ofertório, aqui era o lavabo, padre purificando as mãos para depois da consagração. E aqui na sacra do meio, você tinha o ofertório, as palavras da consagração e as orações depois da comunhão. Porque isso o padre não podia esquecer de jeito nenhum. Então as palavras da consagração, como nós vimos, são o centro da missa. Então o padre não podia esquecer isso de jeito nenhum. Então já tinha a sacra lá, elas ficavam ali para auxiliar, né? E vocês sabem que é curioso isso, né? Porque as sacras, conforme foi chegando o barroco, elas foram ficando naqueles contornos assim, meio como se fossem semi-ovais, parecendo assim não tem nada aqui que seja parecido com isso. Porque inicialmente eram plaquinhas mesmo, mas daqui a pouco elas começaram a receber uma formatação que elas lembravam, sabe o quê? Esse osso daqui da gente. Você sabe qual é o nome desse osso aqui? Sacra. É a sacra. É um osso que a gente tem aqui que encaixa a perna, né? Ele encaixa essa parte daqui de baixo.
Se, por exemplo, vocês pegarem um esqueleto e retirar esse osso e comparar com uma plaquinha dessa do século XVI, XVII, é parecido o formato. Aí eles deram o nome de sacra a esse osso daqui, né? Mas é curioso isso, né? Mas é porque era um negócio onde se tinha o escrito o que era sagrado, né? Então, por causa do uso dessas plaquinhas que ajudavam o padre na hora de celebrar a missa, tá? Isso tudo, o altar. Agora, vem o que está em torno do altar. É porque o quadro é pequenininho. Aqui do lado, você tem a credência. O que é a credência? A credência é uma mesinha que sempre é colocada do lado do altar, né? Para que você possa colocar nela os objetos que vão ser usados na missa. O castiçal, o cálice, tudo fica na credência. E conforme o padre for utilizando, isso vai sendo levado para o altar. Na frente do altar, nós vamos ter a mesa de comunhão. Ah, vai ficar esquisito aqui, mas tudo bem. A mesa de comunhão, tá? É assim. Ó. É uma balaustrada, sempre uma balaustrada em forma de mesa, né? Que separa a nave dos fiéis do altar-mor da nave principal, né? E aí, no passado, essa mesa recebia uma toalha também, aqui por cima, porque era onde os fiéis iam comungar, tá? Não se usa mais a toalha, obrigatoriamente, por causa da patena. Porque quando o padre for dar a comunhão, terá um acólito com a patena aqui, protegendo a possível queda do Santíssimo Corpo de Nosso Senhor. Então essa toalha meio que ficou desnecessária. Mas se quiser botar para ficar bonitinho, pode botar, mas não é obrigatório. O que tem que ter é a mesa de comunhão. E aqui os fiéis vão revezando, se ajoelhando e recebendo a comunhão do padre, tá? Então é uma outra guarnição, é uma outra coisa que está em torno do altar, a credência e a mesa de comunhão, tá? Isso é muito importante. Outra coisa também é o lampadário. Vocês vão reparar, toda igreja que a gente entra tem uma luzinha acesa lá, um castiçalzinho, né? Uma lâmpada no Oriente, então, aquelas lâmpadas elas são belíssimas, né? Penduradas assim no lado da igreja, para mostrar aos fiéis que Nosso Senhor está presente ali. Então, se entrou na igreja, viu aquela lâmpadazinha acesa, genuflexão. Mesmo que eu não ache o altar, né? Porque numa igreja barroca, igreja rococó, então é difícil achar o altar. Onde é que está o altar? Mas tem a luz acesa, tem Nosso Senhor, tá? Então, ali vai mostrar a luz de Cristo, né? A luz da fé. É uma luzinha que fica pendurada no... mas normalmente é assim, você entrou na igreja, ela fica pendurada do teto, aí aqui ela tem, né, seus suportezinhos, e aqui tem uma luminária bonita assim, cheia de decorações, e aqui em cima tem uma vela acesa assim, ó. Você vai ver isso. No Oriente, eles têm essas luminárias, são maravilhosas, são trabalhos artísticos lindos, né? Mas isso mostra o quê? Que Nosso Senhor está presente, tá? O óleo que vai ser consumido aqui na lamparina é sempre óleo de oliva, tá? Que vai ser consumido nos altares das igrejas para mostrar a presença real de Nosso Senhor Jesus Cristo. Outra coisa também que é importante, né? E a gente observa é o púlpito. Púlpito sofreu transformações também, né? Na antiguidade, o bispo, né, sentava com o seu trono atrás do altar. Aí você tinha o trono do bispo, aqui você tinha o baldaquino, o altar, dentro da nave do altar, e para lá a nave dos fiéis, né? Com o tempo, o que vai acontecer, né?
Na hora de se fazer a leitura, fazer o sermão, você vinha até o púlpito, né? O púlpito, então, ele pode ser chamado também de ambão. É engraçado, porque o ambão e o púlpito, hoje em dia você usa como uma espécie de sinônimo, tá? Mas o púlpito era um lugar onde o padre subia, né? Geralmente era colocado do lado, o padre está de frente, era colocado do lado esquerdo ou do lado direito, tanto faz. Ele subia naquele púlpito e dali de cima ele falava o sermão, para que todo mundo pudesse escutar. Mas em algumas igrejas da antiguidade, você tinha o ambão, que era uma espécie de móvel um pouco mais elevado, aonde o padre ele falava, ou o diácono cantava o evangelho para os fiéis. E esse ambão também tinha um nome, o nome dele era iube. Então você vai encontrar ou ambão ou iube. Por que iube, né? Porque quando ele ia começar a fazer a leitura do evangelho, ele pedia a bênção ao bispo que estava, como eu falei, no trono atrás do altar. E ele falava, iube domine benedicere, né? Então ele pedia a bênção do bispo para começar a falar. Daí então o nome de iube ou ambão, tá? A outra peça que é importante para a gente, que vai aparecer depois da antiguidade, é o confessionário. Como é que era a confissão na antiguidade? O padre sentava numa banqueta ao lado e as pessoas se ajoelhavam do lado de uma pedra e confessavam com o padre assim do lado dele, ajoelhado. E o padre escutava. Até hoje, assim, quando você tem uma procissão, quando você tem uma peregrinação, o confessionário é assim também. E às vezes o padre confessa até andando mesmo, né? Não tem problema. Mas, com o passar dos séculos, o confessionário foi sendo utilizado. O que é o confessionário? É uma espécie de uma pequena casinha dentro da igreja, composta de três espaços, onde o espaço do meio é usado pelo padre e os espaços laterais são usados pelos fiéis que vão se revezar na confissão, tá? Então, o confessionário ele vai ser amplamente usado a partir do século XVI, século XVII, ele vai ganhar aqueles contornos góticos e daqui a pouco vão criar os confessionários mais simples, de um lado só, para facilitar. Mas é algo que foi incorporado à igreja, né, com o passar dos séculos e que faz parte da estrutura da igreja. O outro, vamos dizer assim, a alfaia, de importante para nós é o órgão. Por que o órgão é uma alfaia? Porque, como nós vimos, quando estudamos um pouquinho da música, que o órgão ele vai acompanhar o canto-chão. É um instrumento de fole. E por ser de fole, ele pode ser usado na liturgia. Nós vimos que é proibido percussão na liturgia, porque percussão mexe com a alma. Pum, pum, guerra, pum, né? Bom, você não vai para a guerra. Você quer estar diante do Criador. Você quer estar com a alma tranquila para se elevar na oração ao Criador. O órgão, ele acompanha a estrutura do canto-chão de forma perfeita. Por isso que ele se consagrou como o instrumento oficial da Igreja Romana, tá? O órgão, tá bom? Outros instrumentos podem até ser usados, violino, flauta, tá? Não tem problema. Agora, instrumentos de percussão são estritamente proibidos. Mas o órgão é, por excelência, o instrumento próprio para a liturgia. E vai acompanhar sempre o canto gregoriano, tá? Pois bem, aí vem então a última das alfaias, que são os sinos. Os sinos são maravilhosos. Nós vimos que eles não existiam no passado, na antiguidade, né? Todo mundo era chamado para ir para a liturgia de porta em porta. Vamos lá, volta. Hoje tem liturgia. E as pessoas iam chegando e tal.
Com o tempo, houve a necessidade, o crescimento do cristianismo, né, proliferou, houve a necessidade de você comunicar à cidade inteira que haveria missa. Então, começou-se a se usar o sino. Dizem que quem inventou o sino, não tem comprovação histórica, mas dizem que quem inventou o sino no século IV para uso da liturgia foi São Paulino de Nola, tá? Ele é o padroeiro que teria inventado o uso do sino na liturgia, mas não tem comprovação histórica disso, né? Mas tudo bem. Foi mais ou menos no século IV que o sino começou a ser usado. Então ele era colocado num campanário separado da igreja, que com o tempo se uniu à igreja, ao prédio da igreja. Só que o que é curioso do sino é que a maneira como esses sinos são preparados. Eles são tratados quase como gente. Vocês sabiam disso? O sino é feito de vários metais, mas por excelência de bronze, tá? Com badalo interno. Eles são feitos de uma maneira muito especial, né? São feitos debaixo do chão, assim, cavados debaixo do chão. O molde deles é feito debaixo do chão. Quando o sino vai ser preparado, você vai escrever uma série de coisas no sino. Por exemplo, você vai botar o nome do bispo, o nome do papa, o nome do sino. O sino tem nome. Vocês sabiam que o sino é batizado? Recebe até roupinha? Padrinho? É sério. O sino recebe roupinha de batismo. Ele é levado, o bispo faz essa cerimônia, bota a roupinha nele. Qual o nome desse aqui? São Gregório, era o nome de um santo. Os tons, as notas que sairão do sino é que vão dar os nomes masculinos ou femininos ao sino, tá? Então você vai ter o sino São Gregório, o sino São Bento, o sino São Miguel. Aqui no São Bento tem o sino Cantabona, tem o sino... Agora eu esqueci. São Jerônimo, né? Agora tem o sino Santa Gertrude, tem o sino Santa Hildegarda, a irmã de São Bento, Santa Escolástica. É de acordo com o tipo de som que vai sair do seu badalo. Esses sinos, então, recebem nome, recebem roupa, recebem uma personalidade e serão... Cada sino vai ter um padrinho, uma pessoa que é padrinha do sino, ou madrinha do sino, tá? Eles vão passar por todo esse ritual. Por quê? Porque o sino, ele tem função exorcística, tá? O intuito de se usar um sino é espantar o demônio pelo som bento pela igreja, tá? Então, na hora que aquele sino bate, é um convite à oração e, de fato, tem um efeito exorcístico na hora em que ele é tocado e bento dessas formas que compõem os campanários das igrejas. É claro que vocês vão ver maravilhas de campanários construídos principalmente em Minas Gerais, né? Quem visitar Ouro Preto, por exemplo, Tiradentes, Mariana, vai ver uma série de campanários de sinos maravilhosos, aqueles sinos que dão volta, assim, sobem, batem. Só que hoje, né, o pessoal não usa muito a corda, né? Mas eles ficam mais bonitos assim, né? Você chegar lá e blém, blém, bater é maravilhoso, né? Então o sino é uma parte também dessa estrutura da liturgia que forma o corpo, as alfaias das igrejas. E aí, quando a gente entra na igreja, o que resta depois disso tudo que nós falamos? É aquilo que vai compor a beleza do templo. Aí vai haver uma certa liberdade na criatividade sem fugir de certa tradição. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu vou botar vitrais. Eu quero no meu vitral santos franciscanos. Vamos lá. Em todos os vitrais, né? O padroeiro da igreja é São Francisco. Então aliás, o padroeiro, né, da igreja também vem mais ou menos da antiguidade. Você já tinha um padroeiro que era chamado de orago, né? Na verdade, o santo que comanda a igreja é um orago.
O padroeiro é da região. Mas hoje em dia isso já se confundiu. Você confunde o orágo com o padroeiro. Então seria mais ou menos assim: Igreja de São Francisco é o orágo. E o padroeiro daquela diocese era Nossa Senhora da Conceição. Aí era padroeira. E o orágo era aquele que compunha o santo da igreja. Hoje isso acabou se misturando. Então a gente pode chamar tudo de padroeiro e não tem problema algum. Mas você entrou na igreja, quer botar uma imagem de Santo Antônio, de Lisboa. É de Lisboa, que ele nasceu em Lisboa. Morreu em Pádua, mas ele nasceu em Lisboa. Como é que eu vou mostrar uma imagem de Santo Antônio para que todo mundo saiba que é Santo Antônio? Eu tenho que obedecer uma iconografia. Então, como vai ser Santo Antônio? Um frade franciscano com um livro no braço, o menino Jesus em cima dele. Isso é oficial. Se eu ponho um santinho assim, eu já sei que aquilo ali é Santo Antônio de Lisboa. Eu não preciso nem nomear. Quero botar São José. Vou botar um homem de roupa hebraica, né? Aquelas túnicas hebraicas, de barba, cabelo longo, segurando o quê? Um lírio. Pode ter Jesus no colo também, como normalmente tem, mas pode não ter. Mas o que vai identificar São José? O lírio na mão. Então isso eu tenho que obedecer. Eu não posso botar um São José com hábito de monge. Não é possível. São José não era monge. Eu tenho que obedecer. Vou botar a imagem de São Francisco. Tem que ter o quê? As chagas na mão. E um frade com uma roupa franciscana vestida com as chagas na mão. Essa iconografia, na hora da gente compor um templo, uma igreja, isso tem que ser obedecido. Eu não posso botar de qualquer jeito, né? Isso vai valer para tudo que eu puser dentro da igreja. Por exemplo, vou ter uma imagem de Nossa Senhora. Que lado fica a imagem de Nossa Senhora? Sempre à esquerda dos fiéis, né? Os fiéis estão aqui rezando, a imagem de Nossa Senhora está aqui. E o padroeiro? O padroeiro vai estar à direita, tá? Essa é a arrumação litúrgica correta. Outra coisa que a gente encontra também dentro das igrejas romanas, via sacra. Só existe no Ocidente, tá? No Oriente não tem via sacra. Aqui no Ocidente nós temos as 14 estações que vão ser rezadas, né? Elas têm que ser erigidas sempre com a presença de uma cruzinha. A imagem da estação da via sacra não é necessária. A cruz é necessária. Então, se eu quiser botar a imagenzinha da estação, pode, fica até mais bonito, né? Mas o que é mais obrigatório é a cruzinha. Então, primeira estação, segunda estação, para o fiel poder fazer as estações seguindo a devoção da via sacra. Isso nós vamos encontrar dentro de todas as igrejas de rito romano, tá? E toda essa estrutura que nós vimos na igreja, mesa de comunhão, altar, elas têm, em torno dela, tudo tem que fazer sentido. A sacristia tem que dar acesso ao altar, né? Coisas assim. A credência tem que estar aqui desse lado do altar na hora de você celebrar a missa, né? Os vitrais, eles têm que trazer uma simbologia da doutrina da igreja, né? Eu não posso, por exemplo, botar no vitral uma cena da história do Brasil. Tá, se for, por exemplo, a primeira missa no Brasil, pode ser que caiba em alguma situação, mas, em geral, o que se tem que ter numa igreja são cenas que lembrem os símbolos religiosos. Por exemplo, a Trindade. Eu posso pintar na ábside de uma igreja uma imagem da Trindade? Posso. Como é que eu represento a Trindade? Iconograficamente. Vou botar Deus Pai, representado por um ancião, Deus Filho, por um homem mais jovem, né? Semelhante àquele ancião, e o Espírito Santo como uma pomba. Tem que ser assim, né? Ou se eu quiser botar, por exemplo, algo mais sucinto, né?
Eu posso botar, por exemplo, uma imagem de Nosso Senhor sentado num trono. Aí vai ter todas aquelas características de Nosso Senhor. Aí, por exemplo, tem uma imagem aqui de Nosso Senhor e em torno dele aparece uma auréola. Já viram a auréola dos santos? Só que se for uma auréola de Nosso Senhor, ela tem que ter forma de cruz. Assim. É porque eu não desenho muito bem não, tá? Mas, ó, tá vendo? Essa auréola vai estar por trás da cabeça de Nosso Senhor. Agora, se for uma auréola da Virgem Maria, vai ser só os esplendores mesmo, saindo. Se for a auréola de um santo, é só a auréola pura e simples. Tudo isso são características da iconografia da hora em que a gente vai fazer uma igreja, para que tudo leve os fiéis a uma oração e ao entendimento da doutrina. Então, a auréola de Nosso Senhor, o que é a auréola? A auréola é um símbolo da santidade da pessoa. Nenhum santo tinha auréola, né? A auréola é um sinal de santidade daquela alma, que tem que estar presente no respeito a essa iconografia, né? Então, tudo na igreja tem que ter esse cuidado. Vocês já viram que tem umas igrejas que tem um quebra-vento, né? Já viram o quebra-vento? Você entrou na igreja, mas você não entrou ainda, porque tem uma outra porta na sua frente que você vai ter que entrar pelos lados. Por quê? Para que o vento não apague as velas na hora da cerimônia. Então, tudo é pensado. Nada ali é por acaso. A pia de água benta vai estar logo na entrada, porque você vai se benzer para se purificar para a celebração da missa. Então não faz sentido eu botar a pia de água benta lá perto do altar. Ela tem que estar próxima da porta, né? Pia batismal, ela tem que estar nos lados da igreja ou numa capela separada que dê acesso a ela pela igreja, tá? Então, tudo isso por quê? Porque para dar um sentido de que o batismo te leva para dentro da igreja, é o que te torna filho de Deus pertencente à igreja, tá? Tudo isso, senhores, a igreja foi formatando com o passar dos séculos e ensinando aqueles que no futuro fossem ficar responsáveis pela construção desses templos o cuidado necessário. Agora, a arte a ser usada sempre deve ser a mais bela possível, a mais rica possível, porque aquilo ali vai ser oferecido para aquele que criou todas as coisas. Então não faz sentido eu oferecer uma coisa sem valor. O artístico tem que estar presente, né? A dedicação, a beleza, o respeito à iconografia, né? Eu vou representar, como eu acabei de falar, eu vou representar um santo. Cada santo recebe, por exemplo, se um santo é mártir, ele sempre vai estar segurando uma palmazinha. Se um santo ou uma santa são virgens, eles vão estar segurando um lírio, né? Que é símbolo da pureza. Se for um santo guerreiro, uma espada, ou um mártir pode também estar segurando o seu objeto de martírio. São Lourenço segura a sua grelha, São Paulo segura a espada, São Pedro normalmente aparece com as chavinhas na mão, mas muitas vezes ele está também com a cruz de cabeça para baixo do lado dele, porque ele morreu assim crucificado. E assim vai, tá? Essas representações. São Roque, é sempre a imagem de São Roque, é ele levantando uma das partes da calça dele, mostrando a ferida que foi curada miraculosamente na vida dele. Você já sabe que é São Roque, né? Você vai ver Santo Inácio, ele vai estar com a bandeira do lema da ordem jesuíta na mão. E por aí fora. Respeitando-se isso, pode-se fazer coisas magníficas para as igrejas, para os santuários, para as catedrais, para as capelas, né? E fazer com que tudo na vida da igreja leve o homem a se levantar da sua pequenez e ir em busca do Criador, e em busca da santidade. Toda a igreja tem que levar para isso. Se a igreja não te leva para isso, é uma igreja mal feita. É uma igreja que atrapalha a vida espiritual e a igreja
nunca fez as coisas dessa forma. Perfeito? Até aqui tudo bem? Então, senhores agora quiserem tirar algumas dúvidas, acrescentar alguma coisa, fiquem à vontade. Eu tenho uma dúvida. Quando você falou a respeito das velas, das sete, teria uma relação com o menorá judaico? Tem uma herança disso ou não tem nada a ver? Uma coisa Não, assim? não tem não. Na verdade, o menorá tinha o número 7 porque o 7 é o número da perfeição, né? E aqui, essa sétima vela representa o bispo, a presença do bispo. Em geral, você não vai ver essa sétima vela, tá? Há outros objetos, como por exemplo o tenebrarum, que é um grande castiçal que é usado na celebração das trevas da Sexta-feira Santa, né? É um conjunto de velas que vão sendo acesas conforme a liturgia vai acontecendo ou sendo apagadas, mas de qualquer forma lembra um pouco o que seria esses ritos de velas judaicos, mas é completamente cristianizado, né? Completamente cristianizado. E quando assim, dentre as 3 velas, só as 2 laterais estão acesas e a do meio está apagada, tem algum significado? Que eu já vi Porque essas velas. se tiver uma vela acesa só, é sempre a missa rezada. Por exemplo, tem uma variaçãozinha. Por exemplo, você vai missa rezada aos domingos. Missa rezada aos domingos, rezada, acende-se 2 velas. Missa cantada ao domingo, 3. Dia de semana, 1. Vai ter essa variaçãozinha, né, que é de acordo com o grau da liturgia e o dia que está sendo rezado. Então, a missa de domingo, cantada, acende-se todas as velas, né? Porque é um dia mais solene, né? É isso, meus caros. Alguma coisa os senhores queiram acrescentar? Se não... Não, Otávio, que você comentou que você contou o período de Noé, mas tem uma passagem de Caim e Abel que também fala do sacrifício. Não havia um altar? Ali no Caim e Abel eu acho que era uma coisa mais rude, era como se fosse assim, uma pedra separada onde o altar era feito. O altar de Noé já foi um altar preparado, entendeu? Ele pegou uma pedra, provavelmente trabalhou ela para ser um altar, colocou num lugar de destaque e deixou aquilo só para o altar mesmo. Então seria um altar mesmo fabricado pela mão humana. O outro seria a religião puramente natural mesmo, de oferecer as primícias num lugar determinado. Mas geralmente era em cima de uma pedra, né? Isso aí eu acho que jamais fugiu dessa concepção em época nenhuma. Perfeito? Então, vamos fazer uma oração para a gente terminar. Pai do Filho. Gostou dessa aula? Quer assistir a próxima? Ela já está disponível para você. Entre para membros.centrodombosco.org.